fazendo a reflexão de hoje do texto Seara dos Médiuns, Imperfeições, baseado na questão 226 do parágrafo 9º de O Livro dos Médiuns. Ante o serviço a fazer, evitemos a escuridão das horas frustradas. Nós que alongamos os braços a cada instante para recolher sustento e proteção, consolo e carinho, saibamos estender igualmente as mãos para auxiliar. Declaras-te inabilitado a servir. Entretanto, é buscando servir que te promoves a galeria da confiança. Afirmas-te em padrão muito baixo para a feitura das boas obras. Entretanto, é nas boas obras que fuge o caminho da elevação. Asseveras-te espírito devedor, e por esse motivo desertas do culto à fraternidade. Entretanto, é no culto à fraternidade que encontramos recursos ao resgate dos próprios débitos. Acusas-te entediado e por isso renuncia às lutas edificantes. Entretanto, é nas lutas edificantes que recuperarás a tua alegria. Haja o que houver, não te proclames inútil. Há muita gente que se lastima da falta da virtude para fugir-lhe ao ensinamento, olvidando que se já fôssemos consciências aprimoradas, ninguém recorreria na terra ao merecimento da escola. O vaso simples, se necessário, é mandado ao conserto. O carro em desajuste recupera-se na oficina. O móvel quebrado encontra refazimento. A roupa manchada limpa-se na água pura. É impossível, desse modo, que a divina sabedoria não dispusesse de meios a fim de reabilitar-nos. E, a fim de reabilitar-nos, deu-nos a cada um a possibilidade de auxílio aos outros. Todos temos, portanto, no trabalho do bem, nosso grande remédio. Se caíste, surgirá ele como apoio em que te levantes. Se amargurado, ser-te-á reconforto. Se erraste, dar-te-á corrigenda. Se ignoras, abençoar-te-á por lição. Deus sabe que todos nós, encarnados e desencarnados, em serviço na terra, somos ainda espíritos imperfeitos, mas concedeu-nos o trabalho do bem que podemos desenvolver e sublimar, segundo a nossa vontade, para que a nossa vida se aperfeiçoe. Pai amantíssimo, a nossa gratidão por mais uma vez estarmos aqui, buscando o nosso burilamento, o nosso aperfeiçoamento moral, buscando trabalhar no intercâmbio entre encarnados e desencarnados, não mais agora pela curiosidade de outrora, mas para aprendermos a buscar a fraternidade que se faz necessária para todos nós. Ampare-nos, como bem disse o texto ainda lido. Todos somos imperfeitos, mas por sermos seus filhos, Pai, temos a essência da luz em nós. Queremos buscá-la. Ajude-nos todos os dias. Ampare-nos neste momento. Em seguida, quando formos para as salas na prática mediúnica, que possamos buscar a sintonia com a equipe espiritual. Agradecemos também a presença amiga de espíritos desencarnados que compartilham conosco deste estudo. Estejamos todos enlevados no desejo de aprender. A nossa gratidão, que assim seja. Então, boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre a 13ª unidade prática
meios de identificação dos espíritos. O primeiro item aqui da nossa apostila fala dificuldade da identificação. O Kardec fala para a gente, lá no livro dos médiuns, que junto com a obsessão, esse é o maior escolho que a prática mediúnica nos traz. Quer dizer, o maior empecilho, a gente não consegue identificar positivamente os espíritos de maneira objetiva, né? Que a gente possa confiar 100%, falar, não, esse aqui eu vi o RG, o CPF e a impressão digital e tudo mais. Justamente por isso, porque são espíritos, então a gente não tem condição de fazer julgamentos, nós que estamos encarnados, porque o nosso julgamento é muito material, é muito visual, né? Algumas pessoas têm mais intuição, mais percepção, mas a grande maioria é visual, é auditiva, o tom de voz, né? E quando o espírito vai se comunicar, ele está se comunicando através do médium, então a gente não sabe, a gente não está vendo aquele espírito. Então a gente tem a dificuldade, primeiro, de saber o gênero, primeiro. Se é homem, se é mulher. A gente não sabe. Muitas vezes é uma médium, né, que está recebendo o espírito, e é um espírito masculino. Se o orientador não prestar atenção, ele pode se confundir de gênero e o espírito fica irritado até, às vezes. Então, a gente tem que tomar esses cuidados. Então, essa dificuldade é muito grande e depois dessa, além de ser dificuldade grande, ele fala assim também que essa identificação positiva, essa identificação de 100%, saber quem é que está ali, quem que é aquele espírito, é o Sr. João, é a Dona Maria, quem que é aquele espírito que está comunicando, ela é irrelevante na grande maioria das reuniões mediúnicas. O Kardec fala isso para a gente lá no Livro dos Espíritos. A não ser que seja igual no tempo que ele estava fazendo a codificação, que ele precisava saber quem era aquele espírito que estava trazendo aquela orientação. O Chico Xavier, quando escreveu os livros dele, ele saber qual espírito estava trazendo esse ou aquele, qual que era o mentor. Então, era importante ele saber positivamente que espírito era aquele, né? Porque na grande maioria das vezes, quando a gente está no trabalho mediúnico, a gente realmente não sabe quem é aquela criatura, quem ela foi. Às vezes a gente sabe da sua história, que ela está contando, mas a gente não sabe se é verdadeira ou não. Mas quem é, a gente nunca vai saber positivamente. Mas ele fala assim, que a gente não se preocupe tanto com isso, principalmente, agora sou eu que estou falando, principalmente nós que trabalhamos com socorro, ajuda de espíritos sofredores, espíritos necessitados, espíritos dementados. Então, aqui, a nossa reunião mediúnica que a gente faz aqui é uma reunião terapêutica. Da mesma forma que quando chega no pronto-socorro uma pessoa em crise de saúde, qualquer que seja essa crise, seja um acidente, seja um surto, seja alguma coisa, nenhum enfermeiro na emergência vai só atender se fizer a identificação e pegar o documento e tudo. Na emergência, o que a gente faz? A gente socorre, a gente atende, a gente alivia, a gente encarnado aqui. Depois, vamos fazer a ficha, saber de quem se trata, o endereço, né? Da mesma forma, a nossa reunião aqui é um pronto-socorro, principalmente no COEM. É a reunião que a gente até chama mesmo, pronto-socorro. Vai chegar aqui espíritos necessitados, que a gente vai dar um pronto atendimento. A gente vai atender rapidamente para ajudar a aliviar as dores, a confusão, aquele surto que ele está muitas vezes dementado, ele não sabe quem é ele, está com amnésia, ou muitas vezes está ferido. Então, a gente tem que fazer esse tratamento primeiro, para depois a gente querer se interessar pela história dessa pessoa. O que aconteceu? Você caiu? Você bateu a cabeça? Você foi atropelado? Muitas vezes ele nem sequer sabe, né? Ele
desmaiou lá e acordou aqui. Ele não sabe nessa passagem o que aconteceu, o que não ocorreu. Ele está em crise. Então, por isso que não é tão importante a gente se preocupar em saber como é que chama aquele espírito que está comunicando ali. Certo? Mas o Kardec fala assim que existem algumas formas da gente identificar, não o nome da pessoa, mas identificar que tipo de criatura é aquela que está comunicando. Né? Nós não estudamos a escala espírita, quando nós estudamos a primeira vez, nós falamos, isso aqui é muito importante para todos nós que vamos trabalhar com espíritos. Porque lá na escala faz a classificação, né, do tipo de criatura, se é espírito neutro, espírito brincalhão, espírito puro. Né? Por que a gente tem que se lembrar disso? O Kardec dá umas dicas para a gente. Então, ele fala assim, a gente pode identificar que tipo de espírito está comunicando para saber com que tipo de pessoa que a gente está lidando. Ele fala assim que pelas sensações que o espírito, ao comunicar, ele passa para o médium e muitas vezes para o grupo todo e o seu orientador, o esclarecedor. Então, aquela sensação física de mal-estar, de sono, de perda de energia, toda aquela sensação negativa, a gente sabe que certamente é a aproximação de um espírito inferior, né? E com o tempo, quando o médium já está mais prático, na prática mediúnica mesmo, ele consegue até mesmo distinguir se é um espírito ignorante, sofredor, se é um espírito vingativo, que tipo de vibração ele traz, de ódio, de sofrimento, de angústia, né? Então, num primeiro momento, essa sensação vaga de mal-estar. Depois, com o costume, a gente vai aprendendo a fazer essa classificação. Mas o Kardec também fala assim para a gente não se fiar só nessa sensação. Porque muitas vezes o espírito que se comunica, ele tem muito a ver com a nossa vibração é muito parecida com a dele. Então a nossa se confunde com a dele e a gente nem sequer o reconhece. Então se a gente vai receber um espírito que está na vibração mais ou menos igual da gente, a gente não reconhece pela sensação, porque a sensação é muito parecida, a gente não consegue reconhecer o que é do espírito e o que é do médium. Né? E ele fala assim também que às vezes a frequência repetida de um mesmo espírito na reunião, quando o espírito se aproxima, a gente já percebe que é ele que está chegando. Aí no caso seria um espírito mentor, né? Mas também ele fala para a gente também não se fiar só nisso, prestar atenção. O Kardec ele é muito rigoroso, ele vê que é sempre um conjunto, né, de percepções que ele vai pedir para a gente fazer junto, para a gente poder conhecer que tipo de espírito que está comunicando. Ele fala assim que pela vidência. Se na reunião mediúnica tiver um espírito vidente, que seja vidente, o espírito pode ver aquele espírito que está comunicando. Mas ele fala assim também, para a gente tomar cuidado, porque a vidência é uma faculdade muito difícil de ser praticada, e a confiabilidade dela não é confiabilidade. Assim, cada médium enxerga uma faceta daquela realidade. Por exemplo, a história da criatura que não tinha a faculdade da visão e foi posta para ver, né, um elefante. Uma pegou a pata, a outra pegou a tromba, a outra, né, a orelha. Então, cada um, pela sua percepção, descreveu alguma coisa. Assim também é o médium vidente. Às vezes ele enxerga uma situação e o outro médium, na mesma reunião, enxerga uma outra situação e não estão erradas as duas. Cada um está enxergando uma situação. Por que acontece isso? Porque quando a gente pensa, quando a gente sente, quando eu falo, a gente encarnado e desencarnado. Então, o espírito desencarnado, ele está pensando, ele faz quadro mental, tela mental mesmo. Que o médium e os espíritos são capazes de enxergar essa tela, como se fosse uma foto, um flash de um filme. Né? Então, muitas vezes, um médium capta esse.
o outro capta o outro. Então, ele fala assim que é bom, é interessante a gente ter um médium vidente na reunião que ajuda, mas que a gente não pode pôr ele como repórter do além, reportando tudo o que está acontecendo na reunião, porque isso pode ser, além de perigoso, pode ser não totalmente verdadeiro. É uma parte da realidade, não é a realidade como um todo. Então, a gente junta a sensação das criaturas, junto com a evidência, a gente já tem um ponto mais forte, né? A sensação e a evidência, a gente já consegue perceber mais, juntando as duas, que tipo de espírito que está comunicando ali, né? Aí ele fala assim que tem uma outra forma da gente observar, saber que tipo de espírito que está comunicando ali. Que tipo de espírito, não é se eu sou José ou a Dona Maria, que tipo de espírito. Ele fala aqui pelo conteúdo da mensagem. Ele diz assim que esse é o melhor critério para a gente identificar o espírito que está comunicando. Por quê? A mensagem que o espírito vai trazer vai mostrar quem ele é de fato, que tipo de criatura é de fato, que tipo de pensamentos ele tem, de que maneira que ele se expressa, porque ele fala assim que um bom espírito, um espírito elevado, nunca tem ideias negativas, nunca tem ideias inferiores. Mesmo que o médium seja, por exemplo, iletrado, o fundo da mensagem que ele está trazendo é um de cunho elevado. Às vezes tem algum erro de concordância, erro de gramática, ou às vezes mesmo de fala, com sotaque, né, com todo aquele maneirismo do médium, mas quando você vai perceber o fundo, o conteúdo da mensagem, o conteúdo é elevado. Então, o que denota isso? Que é um espírito superior, não é? Agora, ao contrário, muitas vezes é um espírito pseudo-sábio, né? Que ele fala bonito, fala palavras bonitas, mas o conteúdo é pobre. Não tem nada. Se você tirar toda aquela gramática embolada que ele traz ali, não sobrou nada de conteúdo mesmo. Então, ele fala assim que é muito mais fácil a gente perceber que tipo de espírito está comunicando através do conteúdo. A gente não pode esquecer que Kardec falava mais aos psicógrafos. Então, a psicografia é muito mais fácil da gente analisar as mensagens, não é? Porque está escrito, então a gente pode até se reunir e fazer todo um estudo daquela mensagem. Até quando eu fui fazer esse estudo aqui para vocês, estudar isso, eu assisti um seminário a respeito da identificação dos espíritos no YouTube. Aí o cara leva lá como lição de casa, né, para o pessoal fazer, que era um seminário. No Livro dos Espíritos tem dissertações espíritas, um dos últimos capítulos lá. Tem algumas mensagens que são de espíritos, que são mensagens que não são verdadeiras e algumas que são verdadeiras. Então, esse espírito, ele se identificava como Jesus Cristo. E escrevia toda uma mensagem, muito bonita a mensagem. Aí ele pergunta se o pessoal achava, se era, se não era. A grande maioria achou que sim. Aí ele mostra o texto e ele grafou algumas vezes. Então, aí ele mostrou que aquele espírito só falava assim, o meu reino, o meu amor. Então, ele falava só, muito imperativo, só ele. Fala assim, Jesus, essa criatura que veio trazer o amor, a fraternidade, a solidariedade, ele ia focar toda essa, a orientação em cima dele. Né? Então, quer dizer, são coisas sutis. Então, lá tem algumas assim, e tem até esse exercício que a gente pode fazer. Os espíritos nos ajudam, nessa dissertação que está lá no Livro dos Médiuns, a fazer esse tipo de estudo. E eu lembro, o primeiro Cohen que eu fiz, quem me deu aula de Cohen, o primeiro Cohen que eu fiz foi Dona Antonieta Barini. E ela também fez esse exercício com a gente. E eu já tinha me esquecido disso, que tem esse conteúdo lá no Livro dos Médiuns. E aí eu me lembrei disso, né? Então, não tive tempo ainda de ler todos eles, mas eu quero retomar, porque é muito interessante
É isso, né? Então, ele fala isso, a necessidade da identificação do tipo de criatura que a gente está atendendo. Para a gente saber se é uma criatura que necessita de socorro, para a gente saber se é uma criatura que necessita de esclarecimento, para a gente saber se é uma criatura que a gente pode falar isso ou aquilo, porque existem muitos espíritos que não estão em condição de saber a verdade de chofre. Né? Às vezes a criatura está confusa, que faleceu, que morreu, que desencarnou, então a gente tem que tomar todo o cuidado para conversar com aquela criatura. Às vezes aquela criatura é um religioso extremamente fanático, aí você não pode falar sobre espiritismo para ele, não é? O seu objetivo não é esse. Então você tem que conhecer todo esse tipo de criatura que está ali para você poder conversar com ele. Agora, vamos esquecer a identidade pessoal daquela criatura. Se ele foi João Batista, se ele foi Lucas Evangelista, se ele foi Dr. Bezerra de Menezes, não vai nos importar. Primeiro, espírito superior, eu vou fazer uma brincadeira assim, não abaixa em qualquer centro, né, gente? Se vocês forem em algum centro espírita, estiver recebendo Mãe Santíssima, estiver recebendo o apóstolo fulano, o apóstolo ciclano, a gente tem que prestar atenção, porque eles são espíritos já superiores, que eles têm outras tarefas, né? E eles não estão ali para trazer essas mensagens. Mas mesmo assim não vamos descartar, vamos pegar essa mensagem, vamos ler o conteúdo e vamos fazer esse exercício, para ver se realmente tem conteúdo. Porque muitas vezes é um espírito simpático à Virgem Santíssima. É um que trabalha lá com ela, que ajuda. Então ele veio trazer aquela mensagem. Não é a própria Virgem Santíssima, mas é um espírito que trabalha com ela, que está ajudando. Nesse sentido, a gente pode acreditar. Então, não vamos nos impressionar com esses nomes. E o Kardec fala também assim, que se, por exemplo, fala assim, mas e quando não vamos falar nesses espíritos assim, mas de repente é o meu avô que desencarnou e ele trouxe uma mensagem e tal. Vamos analisar a mensagem. O que ele traz? Ele traz alguma coisa relevante? Ele fala alguma coisa que possa identificá-lo? Que o médium não saiba e ele identificou? Se sim, ora, eu posso acreditar. Vamos lembrar de quantas mães Chico Xavier trouxe aqueles textos maravilhosos e que serviram de consolo para aquelas mães. E as mães identificaram, porque ele trazia nome, trazia, né, algum fato. Então, existe ainda hoje, faz uns 15 dias, eu recebi uma amiga minha, a filha dela desencarnou num acidente muito jovem, e ela recebeu uma mensagem, e ela me disse, eu falei assim, você identificou? Ela falou assim, ele falou um monte de coisa que era só da nossa família. Aí depois ela até me trouxe a gravação, e eu li, realmente ele cita muito fato, muito detalhe, muito nome, né? Então, ela reconheceu, então, eu falei assim, você que tem que fazer essa análise, é uma companheira do COEM passado. E ela veio me indagar, eu falei, vamos fazer a análise, vamos ver o que você acha disso. Então, é nesse sentido que a gente pode fazer a identificação. E algumas vezes os espíritos se identificam sim, como a filha dessa moça trouxe o nome, como os do Chico Xavier que a gente vê, alguns espíritos mentores, né, às vezes se identificam mas não é que a gente tem que se apegar a isso. Não é porque falou que é o Dr. Bezerra de Menezes que a gente tem que se envaidecer. E depois a gente tem que tomar cuidado. Porque se foi o Dr. Bezerra mesmo, ai, que bom que a gente conseguiu uma mensagem dele direto. Mas vamos prestar atenção se é mesmo. Vamos fazer uma análise, vamos juntar em grupo, vamos analisar. Porque, de repente, são espíritos brincalhões que estão brincando com a gente. Apesar da gente ter um grupo unido em torno de um ideal superior, mas muitas vezes o orgulho que a gente tem do trabalho é tão grande que às vezes a gente pode ser testado, né? Justamente porque a gente está tendo esse orgulho e não percebe disso. A semana que vem a gente continua esse estudo da identidade dos espíritos. E agora a gente já pode passar para o nosso trabalho, que nós vamos fazer o mesmo trabalho que a gente fez a semana passada, concentração, irradiação e passe.
E nós vamos aumentar um pouquinho o tempo, serão 35 minutos. E eu gostaria de pedir a vocês, de lembrar a vocês, se alguém tiver com o celular ligado ainda, que às vezes desligue, porque às vezes a gente está na reunião, a gente se esquece e o celular toca, né? E atrapalha a concentração dos companheiros. Podemos ir, então.